Meus irmãos, nesse momento eu vou mostrar algo aqui seríssimo. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ouça o que esta mulher está dizendo nesse vídeo. O que o CAIDO, a Igreja Universal de Deus e a Justiça do Trabalho têm em comum? Gente, isso é sério, isso é real. Vamos lá. Na década de 90, aqui em Fortaleza, certo? Houve um processo que foi destaque na época, tá? Por conta de uma situação bem inusitada. Nós tínhamos um funcionário da Igreja Evangélica que promoveu uma ação judicial contra a Igreja Universal de Deus, na verdade, a Igreja Universal, requerendo reconhecimento de vínculo empregatício, tá? E a tese de defesa da igreja era de que, na verdade, ele se tratava de um voluntário que prestava serviços quando queria, do jeito que queria, que não havia pagamentos, nem salários, nem nada. Então, não existia vínculo empregatício a ser reconhecido. Ok, tudo bem. Aí até que teve a audiência, que a gente chama de audiência de instrução. Por que recebe esse nome? Porque quando o juiz vai instruir, ele vai se aprofundar, ele vai investigar o processo. E aí o juiz começou a fazer perguntas para o trabalhador, né? Para saber o que é que ele fazia, como é que eram os pagamentos, enfim, essa parte para entender melhor o que estava sendo pedido. E aí o juiz começou a fazer perguntas para o trabalhador, do tipo, tá, você trabalhava lá que dias? Aí ele falava, não, eu trabalhava terças, quintas e sábados e 2 domingos por mês. Aí, ele, 2 domingos, todo mês, todos os domingos, sim, eu trabalhava mais quando tinha fogueira santa, né? Tinha esse evento chamado Fogueira Santa. Tá. E o que é que você fazia lá? Aí o cara responde, eu era caidor. É sério, gente, isso é real, tá? Aí o juiz, como assim caidor? Aí ele, caidor. Caidor, eu era caidor. Aí o juiz perguntou, tá, e o que é que o caidor faz? Aí ele falou, cai. Aí o juiz, oi? Como assim cai, cara? Aí ele, doutor, não tem aquelas coisas, esse programa que passa na televisão, que o pastor faz... E o cara cai? Então sou eu. Na verdade, gente... Olha, essa postagem não tem cunho religioso nenhum, tá? Estou falando de casos da advocacia. E aí ele falou, não, eu era lotado em uma igreja, e ali eu passava um certo período naquela igreja, onde eu passei por várias funções, eu fingia ser o paraplégico que andava, eu já cheguei a ser a pessoa a ser exorcizada, que eu recebia o capiroto, e aí, mas a minha função maior mesmo foi caidor, onde eu era essa pessoa que quando o pastor fazia, eu caía, eu me debatia no chão, e aí eu ficava um período numa igreja, até que chegava um ponto que eu já ficava meio que conhecido ali, eu mudava para outra lotação, e aí eu tinha cabelo, meu cabelo tempo que estava grande, que estava escuro, que estava louro, tinha barba, tinha período que eu tinha deixado a barba crescer, raspava a barba, até peruca eu cheguei a usar para que as pessoas não me reconhecessem, só que chegou o ponto que deu problema, que foi quando eu deixei de trabalhar lá ao juiz. E quando foi isso? Ele, não, foi quando eu voltei, tipo, meio que circulei em todos os postos da igreja, e eu voltei pra primeira igreja, e alguns fiéis me reconheceram. E aí falaram que eu era um impostor e foram pra cima de mim pra me bater, pra me lixar. E eu dei uma carreira, que aqui no Ceará a gente chama carreira, né? Corri, pilotei. Dei uma carreira, se eu tivesse ficado lá, eu tinha morrido, espancado. E aí o pastor disse que depois me contactaria, mas quando eu fui conversar com ele, ele disse que eu era incompetente, que eu era burro, que eu tinha me deixado reconhecer e que não ia me dar nenhum tostão. E o juiz, perplexo, gente, essa audiência demorou em torno de 3 horas, porque o juiz ele repetia a mesma pergunta 10 vezes, porque ele estava incrédulo do que ele estava presenciando. E aí nós tivemos, nós a justiça, né? Teve a comprovação de que ele realmente era um funcionário da Igreja Universal, ele levou testemunhas, que eram outras pessoas que passaram por situações semelhantes, que atuavam, literalmente atuação, como ele, e naquela época não tinha negócio de cartão, depósito bancário nem nada, ele recebia o pagamento à vista, essas pessoas chegaram a ver, e a Igreja Universal, ela foi condenada a reconhecer o vínculo e a assinar a carteira desse cara. Eu fico imaginando lá na carteira dele, função, caído. Situação é séria. Tem uma imensidão de pessoas nessas igrejas, pessoas boas, enganadas por padres e pastores e por demais entidades religiosas. Pessoal, estou mostrando a verdade. Quem crê na verdade se libertará de toda essa situação. Eu deixo a vocês um forte abraço. Não precisa comentário maior do que a prova viva aí que vocês acabaram de ouvir. Se alguém contestar, é um direito de alguém, mas que a coisa é séria é. Um abraço a todos.